é o Marcos capítulo 8. A cura de um cego de Betsaida. E chegou ele a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois, tomou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, disse, restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para a sua casa, dizendo: vai e não entres na aldeia. Betsaida era a casa da pesca, ou casa do pescador. O texto, ele vai trazendo para nós muitas lições. Cada fala do Evangelho, ele tem significado, ele tem sentido. Uma vírgula tem importância. João, no seu Evangelho, nos fala que Jesus disse muito mais quando não disse do que quando disse. O que Jesus deixou de fazer ou de falar é uma imensidade de lições para nós. Só que nós precisamos ver. É o tema de hoje à noite. Nós precisamos enxergar, nós precisamos perceber. Há aqui no Novo Testamento essas 3 lições diretas falando para nós sobre cegueira. Jesus curando a cegueira. E vendo, a gente acompanha na obra Paulo e Estevão, que é quase que o marco da obra Paulo e Estevão, é quando Paulo, ou Saulo, depois de convertido, assim que se converte, ele fica cego. E ao ficar cego, na obra, assim, falando para a gente tem isso no Atos dos Apóstolos, mas na obra Paulo e Estevão tem mais detalhes, como que Paulo voltou a ver, como que ele ficou cego e como que ele voltou a ver. Uma ajuda direta de Jesus para Saulo voltar a ver. Os estudiosos da obra Paulo e Estevão falam assim: isso é padrão, todos nós receberemos ajuda para enxergar, todos nós, não resta dúvida disso. Então, quando a gente traz essas questões do cego, são cegos de situações diferentes. Um era pedinte, esse aqui completamente assim, sem recurso, sem ação, sem atitude nenhuma, esse cego, o cego de Betsaida. Vocês repararam? Olha para vocês verem, começa assim, olha, e chegou a Betsaida. Quando Jesus chega naquela cidade, as pessoas em volta, quem conhecia o cego, pega o cego e leva até Jesus. O cego não fez nada. O cego de Jericó, ele grita, ele percebe quando Jesus vem, é diferente, as características, o perfil daquele que é cego é diferente. Nesse caso aqui, são cegos que mantêm cegos inertes, que não têm atitude, não está tendo atitude nenhuma. Eu não sei se muitos de nós, no sentido de não ter esforço, não está buscando, não está procurando vibrar, trabalhar para sair daquela condição, simplesmente está ali. E outros estão conduzindo e trazendo essas pessoas para tentar ver se há alguma ajuda, alguma interferência nesse cego. Você já viu da Eliana, quando a Eliana mesmo era mestre nisso. Hoje eu estou falando de Eliana. Eliana, quando vinha para cá, Eliana trazia um monte de menino, trazia vizinho, parente, cachorro, mas ali um monte de Eliana, aquela bagunça que vinha, não era? Eu era achando até de louca. Mas era, quando ela vinha uns 30 cachorros em volta dela, um monte de menino, um monte de gente. Ela queria trazer todo mundo, ela de certa forma movimentando para tentar trazer o cego, alguma coisa assim. E a gente tem hora que age nisso mesmo, A gente vai tentando movimentar, vai lá, manda convite. Eu mesmo, de vez em quando, dá uma neura em mim, eu começo a mandar
tem para todo mundo, né? Até que já morreu, Dona Elza, eu mando, vem para cá do caminho, né? Vou mandando, aparece lá, eu vou chamando. Porque, sei lá, tem hora que a gente tem vontade de fazer isso, a gente faz mesmo, querendo que outras pessoas percebam aquilo que você está percebendo. É esse movimento das pessoas da cidade em trazer o cego. E olha que interessante, e assim que chega até Jesus, e rogaram-lhe que ele tocasse, quer dizer, além de levar até Jesus, esse pessoal intercedeu, olha, toca nele, auxilia ele, ajuda ele é cego. E tomando o cego pela mão, Jesus dá a mão ao cego e tira o cego da aldeia. Olha, e tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Então nós vamos vendo ações. Você vê que algumas situações Jesus fazia pouca coisa. Jesus simplesmente, alguém tirou virtude de mim, vai e não faz isso, pode ir, que cada hora Jesus atua de uma forma, não há uma maneira só. O centurião, Jesus fala assim, olha, vai que já está curado. Com o senador, em relação a Flávia, do mesmo jeito, não precisou, ele simplesmente anuncia. Outros ele toca, outros ele impõe as mãos, outros ele só fala. Nesse caso aqui, Jesus faz coisa demais. Além de ter ajuda externa, você vê que o cego estava inativo mesmo, porque olha, as pessoas movimentaram, levaram ele até Jesus, Jesus pega ele pela mão, leva ele para fora da aldeia, conduz o cego, conduz. Aí você vê, são atitudes mostrando que cada um de nós, muitas das vezes, vamos precisar de um procedimento diferente. Está claro ou não? Porque tem hora que a gente cita, né? Mas esquece de mostrar esse trabalhão todo. Há passos aqui, há maneiras diferentes de atuar, cada um conforme for a sua necessidade. Então não há padrão, não tem padrão. Cospe nos olhos. É uma cena, no mínimo, né, constrangedora, né? Não é isso? O Micael chega aqui cego, né? Então ali eu não cheguei a ver nem nada tudo, né? A família dele traz, que é retratando a cena, né? Alguém traz, ele chega aqui, eu vou e pego ele, né? Eu vou e levo ele para fora. Chega ele para fora, chego lá e dou uma cuspida no olho dele. Olha, e certamente eu deve ter cuspido, né? E deve ter passado, né, aquela saliva ali no olho dele, né? Alguma coisa assim, né? E fala, e aí, você está vendo? Ele falou assim, ó, estou enxergando, mas assim, pessoas como árvores que andam, ou seja, ele estava enxergando embaralhado. Você já viu quando você está tonto? Quando você levanta assim e as cenas ficam passando assim, tem hora que uma entrando dentro da outra, moto, uma vira duas, assim, mais ou menos isso. O cego estava vendo desse jeito. Olha, ele toca de novo. É isso mesmo? Vamos aqui, ó. Para fora da aldeia, cuspindo-lhe os olhos, enquanto as mãos, perguntou se via. Levantando os olhos, disse, vejo como árvores que andam. Depois tomou, ou seja, ele pega ele de novo e põe as mãos nos olhos. Ele não impõe a mão na cabeça do chakra, ele pega e impõe a mão nos olhos dele. Ele faz outro procedimento. E levantando os olhos disse, não. Depois tomou, né, e olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Aqui dá para perceber que a proposta do Evangelho é para que nós enxerguemos, é para que nós comecemos a ver as coisas. Moço, nós somos cegos, mas coloca cego mesmo. A gente pensa assim, Dari, essa missão não é para mim, não, eu vejo, eu estou vendo. Muita gente está pensando, eu vejo até coisa que não deve, mas eu estou vendo. Nada disso, nós somos cegos mesmo. Quem está vendo aqui não deve, é o que deve. Tem hora que você passa numa situação assim, aquela hora que ninguém, você quer que ninguém vê, né? Todo mundo te vê. Eu não esqueço o dia que eu parei, estava trabalhando, que eu estava com fome, parei e entrei numa pastelaria. Eu fui comprei um pastel e fiquei assim na porta ali, menino,
No outro dia, todo mundo estava dando notícia que eu estava comendo pastel. Foi onde você me viu? Passei lotação, passei de moto, que diabo, danado. Nem comer um pastel tranquilo você pode. As pessoas veem a gente, né? Por isso, o meu medo aquela vez, quando eu estava começando o Uber, me chamou no motel. Eu falei, nossa, acabou, agora vai me ver mesmo. Porque até então ninguém deu notícia, não. Eu comecei a falar igual uma torta direita, que eu estava no motel no carro vermelho. Então, assim, mas normalmente é nessa hora que as pessoas te veem. Pode ser que não, mas pode ser que já dá resultado lá na frente ainda. Mas na verdade, nós somos cegos. Nós somos cegos. Nós começamos a estudar a obra Pensamento e Vida aqui na segunda-feira. A obra Pensamento e Vida, ela só fala da sua força mental, da sua transformação mental, da sua mudança mental, toda a obra que eu estava lendo, Missionários da Luz lá, no domínio da mediunidade, você lê assim, tudo isso seria mudado se eles mudassem mentalmente, né? A força mental, mudando a força mental. Agora, lá também, na questão dos domínios da mediunidade, mostrando aquela cena em que a Nésia mais o Jovino tem uma dificuldade no lar, os casal, porque o Jovino estava sendo, como é que é o termo lá? Hipnotizado pela uma mulher, e aquilo estava afetando a Nésia, porque a força mental, o circuito mental estava entrelaçado entre os dois, é tudo mente. E é tão interessante porque ela começa a pensar, e ao pensar a imagem da mulher começa a circundá-la, ficar em volta dela. E à medida que ela ia duelando mentalmente, ela ia arrebentando o organismo dela. A outra não estava fazendo nada, era só a Nésia que estava vibrando e pensando. Falou assim, nós vamos ter que interferir, senão ela vai ter um colapso físico. Só que não tinha nada de agressão, de fala da outra, de bater, nada. A mente. Ou seja, eu estou querendo dizer que até então a gente não enxergava isso. Nós temos força mental, nós temos poderes. Há uma questão do livro Pão Nosso, capítulo 110 do livro Pão Nosso, chamado magnetismo pessoal. O Espírito Emmanuel fala que nós podemos eclodir essas nossas forças. Elas estão dormindo dentro de nós e nós não enxergamos. Enquanto a gente não vê, não perceber, como eu acabei de falar aqui na obra Paulo Estevam, aquilo que Einstein diz, aquilo que você não percebe não existe para você. Perceber é ver, é você enxergar. Olhem o trabalho da doutrina espírita, dos espíritos, de uma pleia de condutores de almas, do Ismael, né, de Chico, de Emmanuel, de Kardec, de todos esses espíritos, para poder clarear para nós a situação de que nós estamos, quem somos. Eles estão cumprindo com o pedido de Jesus para que nós possamos ser auxiliados a enxergar, a ver o lado espiritual, quem somos, qual a nossa capacidade, o que nós podemos mudar, por que nós estamos vivendo essas situações, por que nós estamos passando por dificuldade. Tudo isso são resultados da nossa cegueira. E o dia que a gente vê, acabou. Aí você começa então a trabalhar para você resolver aquilo. Porque enquanto você não vê, nós vamos ficar rodando em círculo, cego mesmo. E muitas das vezes sendo conduzido pelas pessoas. Olha como nós falamos, nós temos o hábito de consumir pensamentos alheios na obra Pensamento e Vida, e com isso você cria necessidades que não são suas. E aí, essa necessidade você passa a tentar suprir ela, cego, se deixando levar mesmo. Então nós precisamos mudar isso, como? Aprendendo, percebendo que nós estamos aqui como espíritos que somos de passagem, que nós podemos mudar a nossa vida, nós podemos mudar essa situação. Eu contei aqui também, logo no outro estudo, que Vânia comprou, eu nem sei o que, não preciso falar o que é não, ela pediu pela internet, né, e quando chegou a cacheta,
ela foi abrir, quando eu cheguei à tarde, eu vi lá, estava uma caixinha, eu vi um livro, o título me chamou a atenção, mas eu falei, olha, eu pensei assim, mas gente, o que é que Vânia comprou isso? Ela falou, isso aqui eu pedi tal coisa, né? E simplesmente eles me mandaram, é um livro, sabonete líquido e caixinha de caneta, né? Ela falou assim, veio errado, eu fui e falei com eles para trocar, que não era isso que eu queria, que a coisa toda, parece que o custo, né, para eles mandar buscar aquela coisa toda é mais caro do que eles deixar o produto aí. Eles foram falar para ela, não pode doar para quem você quiser. Aí eu já me doei o livro para mim, né? Eu já me doei o livro para mim. Gente, aqui é um livro assim, é fininho, desses pensadores de desenvolvimento humano, que eu gosto demais. E aí eu comecei a ler um livro. Naquele dia mesmo eu li 70 páginas dele, na noite que eu cheguei. Aí eu li 70 páginas. Eu falei, gente, que coisa. O livro fala sobre isso. Mostra, conta a história dele. Olha que interessante, eu vou contar para vocês. Eu tô aqui, é com a coluna, a coluna tá doida para travar, domingo. Puxa um pouquinho para mim aí, para você aliviar aqui. Aí, olha para você ver, a vida do cara, 20 anos de idade, bem de vida, ele falou assim, eu estava ganhando dinheiro que poucos da minha idade ganham, jovem, bonito, americano, num Mustang que ele estava dirigindo naquela noite, com a namorada do lado, que ele era apaixonado por ela, fazendo plano de casar, bem nascido, pais que gostavam dele, e ele, naquela noite, indo embora no seu Mustang, correndo a 112 por hora. Feliz, bem de vida, numa situação privilegiada no mundo material que nós vivemos. Nós não estaríamos assim, não? Não é isso? Tem hora que nós estamos com não o baú já resolveu a vida dele, mas nós não. Nós estamos aí lutando, capengando para pagar nossas contas, né, baú? Para ter isso, até que baú nunca teve problema com dinheiro. Né? Mas nós não, quer dizer, para nós é o problema, para baú não, para baú é a solução, né? Então com isso nós estamos tendo dificuldades, aquilo, que a coisa toda. Esse rapaz não, 20 anos de idade, parecia que estava resolvido. Tem hora que eu fui vendo essas entrevistas dessas artistas aí, eles falam assim, né? Eu estou realizada. Eu olho para ela assim e falo, que infeliz da vida. Aí fala um palavrão, infeliz da vida. Como é que a pessoa está realizada com tanto de idade? Ela está enganada, não pode, não tem condição. E na verdade não tem. Talvez porque você está ganhando dinheiro, acredita que está realizado, mas isso não é. Bom, esse jovem estava indo embora. Naquela noite, a vida muda. Ele, naquele carro, com a amada dele do lado, a namorada, que era muito bonita, e ele planejando, ele sofre um acidente, viu uma picape a 140 km por hora, ao contrário, bate de frente nele, mas de frente. A moça, o iceberg, joga, foi tanta força que ela fica inconsciente, ela cai, sai do carro, ele é esmagado praticamente ali naquele carro, quebra todo, o cérebro dele desloca, ele vai para frente, que a respiração para, o coração para, ele fica algum tempo ali esperando, ou seja, naquela situação até o resgate chegar. Vocês têm uma ideia, os ossos dele foi quebrando, costela quebrada, os ossos iam quebrando, tendo fratura externa e varando para fora. Esse fêmur aqui sai aqui na bunda dele, aqui assim, as lascas saindo, e ele ficou todo arrebentado, vai para o hospital, né, um semi-morto, volta à vida, ficou em coma, acho que 3 meses de coma, para poder, os paramédicos tentando auxiliar, voltar, respiração, aquela coisa toda, para ele conseguir voltar de novo. Ao mesmo tempo ele volta para a escola, voltando a aprender as coisas de novo. O sonho dele, sabe o que é? Ser palestrante. Eu falei, eu gosto desses livros, gente, como é que esse tem chega em mim assim? E o sonho dele era ser palestrante, mas a situação dele estava bem melhor que a minha, né? Que eu com 20 anos não tinha nenhuma bicicleta, sequer eu tinha um pé para me andar, que nem sapato eu tinha, né? Então assim, mas ele estava bem, mas assim, mudou, né? Aí nesse caso ele perdeu, né? Ele perdeu o Mustang, perdeu a vida, né? Aliás,
a mobilidade. E a namorada? A namorada terminou com ele quando ele estava em coma ainda. Mulher é assim mesmo, gente. Mulher é terrível. Quando elas querem, quando não quer também acabou. Acabou que ele não vai servir mais nada não. A gente ama assim, desde que nos serve. Não está nos servindo mais, acabou o amor. Não estou querendo ofender ninguém, mas é a realidade. Ainda bem que existem exceções. Hã? Ainda bem que existem exceções. Raras, mas tem, não é verdade? Então assim, ou seja, o fato é que ele foi melhorando, ele foi recuperando. Os americanos, eles têm essa cultura de bater, de insistir, de levar, sabe? Se você perguntar a qualquer um aqui, brasileiro, qual é o sonho, é trabalhar, é ter um emprego formal, se perguntar a eles, é mudar o mundo. É mais ou menos assim mesmo. E com isso, nessa cultura deles, ele foi crescendo de novo, foi melhorando, foi buscando, foi batendo metas, virou um vendedor, foi batendo metas, vendendo, aquela coisa toda, foi conseguindo ganhar o seu dinheirinho de novo. Ele falou que em pouco tempo ele estava com algumas fontes de renda. Olha para você ver, nós muitas das vezes temos só o nosso emprego, que não é fonte de renda, apesar do governo descontar, né? Mas não é. Mas para nós é só o nosso emprego, o nosso salário. Eles não, eles vão criando situações, que a coisa toda. Arrumou uma outra companheira, que segundo ele foi a paixão da vida dele, a outra não era não, e realmente podia ser, né? O fato é que ele estava ali bem de vida de novo, já bem de vida, batendo meta, saindo da mediocridade. Não esqueça o dia que Giovana, com seus 16 anos lá em casa, chorando. O dia eu estava falando, aliás, com o Pablo, né, da situação de insatisfação. O Pablo estava vivendo uma situação e dando umas lições lá. Giovana, com 16 anos, vira para mim e fala assim: eu estou assim, eu quero mudar a minha realidade e eu não quero viver uma vida medíocre. Na verdade, medíocre é a média, é você estar na média. Você está na média, você está vivendo uma vida de mediocridade. E aí, nesse cara, ele falou que ele não queria viver isso, viver aquilo. Quando parecia que a coisa estava engaixada de novo, ele estava bem financeiramente, tinha acabado de casar, comprou a casa, estava pagando a casa, uma casa boa, vem uma recessão, lá nos americanos, lá, ele perde tudo. Aí, a casa já estava hipotecada, já ia tomar a casa, ele não conseguia mais ter renda, perdendo tudo que ele tinha. Essa aí manteve casado, do lado dele aí. O fato é que ele entrou em estado de depressão e a zero. Ele falou que o ânimo dele, que ele conseguia, era arrastar-se para deitar. Ele conta que de longe esse estado que ele ficou foi pior do que o acidente. Porque a outra vez, olha, parece que é ruim, né? Ele falou assim: olha, eu quebrei todo, eu perdi isso, perdi aquilo, meu cérebro deslocou, eu tive dificuldade de retina, mas não sei o que. Mas ele fala assim que ele caiu num bom hospital, as pessoas iam visitar, ele não precisava trabalhar, as pessoas pagavam a conta, as pessoas davam ele carinho. Agora não. Agora ninguém via que ele era um necessitado. Ninguém enxergava que ele estava no fundo do poço. Mas no fundo do poço mesmo. Ele falou que assim, ele nunca viu uma situação assim e uma coisa tão ruim que ele passou. E ele não enxergava como resolver isso. Ele não enxergava. Nós estamos falando de cego. O cego de Betsaida, que parecia que não tinha ação interna nenhuma para mudar aquilo. As pessoas o levaram, Jesus o pegou com a mão, Jesus cuspiu no olho dele, Jesus tocou no olho dele de novo, Jesus pôs para ver se ele melhorava. Olha, o que eu quero dizer é que essa cegueira nossa, ela coloca nós na situação que nós estamos. Não tenhamos dúvida disso. A gente toma atitude às cegas. Tem hora que você casa às cegas, não é não, amigo? Tem hora que você casa, que, nossa, assim, a ponto das pessoas falarem assim: meu Deus do céu, aonde que eu estava? Por que eu fiz isso? Aonde que eu fui amarrar minha égua? Eles falam isso, né? Não é isso? Tem hora que você vai para alguns empregos,
você fala assim, meu Deus, você cai numa furada, você cai numa situação, você fala assim, nossa mãe, a gente age nesses impulsos, nós vamos se deixando levar, se conduzir mesmo, e nós não percebemos. Esse cara, ele fala que ele encontrou um amigo que foi visitá-lo, porque ele não saía de casa nem nada, e esse amigo falou com ele assim, só isso, olha, acorda de manhã e corre, vai correr. Ele falou assim, você está brincando comigo? Primeiro que eu não sou matinal, eu sou um cara noturno. Segundo, eu detesto correr. O cara falou com ele assim, olha, de duas uma. Aliás, você tem duas opções. Você ficar do jeito que você está ou correr. Amanhecer e correr. Você escolhe qual que é a pior para você. Você correr até odeia? Qual situação você odeia menos e faz? Que ele estava naquela situação assim, intragável com ele. Ele foi, então, resolveu acordar de manhã e correr. Parece uma coisa boba. Ele falou que ele nunca tinha feito aquilo, não era hábito dele, mas ele fez forçado por causa da dor, do desespero. Tem hora que ou a gente faz as coisas, pode reparar para fazer, a gente move, ou quando você está realmente assim, nas últimas, no desespero, na dor, no fundo do poço, ou então quando você está inspirado. A Eliana falou assim para a gente, hoje quando eu falei, não, Eliana, recesso, né? Recesso, olha a casa, estava eu, Eliana, Patrícia, Cláudio, Wesley e Carol, e os dois meninos, mas só nós, todo mundo com dinheiro viajando. Eliana falou assim, não, Dari, mas é porque as pessoas demoram para despertar, a gente assim. Eu falei, mas então precisa de mais dor, precisa de mais dor para a gente. Eu falei, o cristianismo primitivo grossou, vingou, porque tinha perseguição, tinha proibição, tinha massacre, o poder público não dava atenção ao povo, aí o povo ia até Jesus. Será que nós vamos precisar disso? Ou nós vamos para a inspiração, ou nós vamos para o desespero. Você viu mulher casada? Que casamento ruim. Vocês não têm essa experiência não, né? Que casamento ruim, aquela coisa horrível, que tem que, não vai para frente, que tem que acorda de mau humor, amarga, aquela coisa, e a pessoa não separa. Até que chega aquele momento que assim, é o fundo do poço. Aí a mulher toma a decisão, ela toma a decisão assim, com a maior segurança do mundo. E aí nada move essa mulher. A gente tinha que tomar essa decisão consciente e sem chegar nessa situação, que é aquele caso daquele cachorro que estava no poço chorando, deitado, e o cara chegou e perguntou, por que esse cachorro está chorando? Porque ninguém ajuda. Aí está deitado, aí está deitado no prego. Por que ele não levanta? Porque o prego não está doendo o suficiente para ele levantar. Tem hora que a nossa vida é isso, nós não tomamos atitude porque nós não estamos sofrendo bastante para mudar. Olha que o cara teve a primeira vez, ele foi na mesma linha, cresceu de novo, perdeu tudo, ficou depressivo. Eu falei aqui no Paulo Estevam que o Emmanuel, na obra, quando ele fala de prosperidade e de hábito, ele mostra para a gente que muitas das vezes a gente prospera, a gente tem propriedades indébitas, elas não nos pertencem. Os ímpios não são donos daquilo que têm, na verdade eles estão perturbados ou não usando bem aquilo que está na sua detenção. Isso não é prosperidade, por mais que você tenha dinheiro, não é. É essa questão que nós vimos aqui no texto da Abigail. Apesar de mostrar que ela era bela, jovem, saudável até então, mas não, o Emmanuel fala que o que destacava nela era a vibração intensa interior que ela tinha. Então é essa luta que a gente tem que enxergar, que nós precisamos fazer isso para ver. No átomo, ou hoje a ciência mostrando para nós, né, átomo é de adivisível, é aquilo que não se divide, o nome significa isso, mas hoje já está quebrado,
Hoje já resolveu. Hoje vai entrando para dentro do ar, vai chegando em cordas, vai chegando os pins, vai chegando em energia, vai entre os elementos lá dentro dele, há espaços vazios que faz com que os espíritos conseguem passar coisas aqui, ó, em qualquer coisa concreta. Há muito vazio nessa parede. Há espaços que passam coisa demais, eles trazendo isso para nós. Entre os átomos há outro elemento, mas muito sutil, que é conduzível pelo nosso pensamento, que é o éter. É uma matéria, mas muito sutil. E daí eles falam que o Risa de Bose, né, que a ciência está descobrindo, o buraco negro, essas coisas todas, tudo mostrando para a gente que nós somos senhores dessa situação. Você muda, você faz, você cria, mas primeiro você precisa ser. Foi o que esse cara descobriu. Ao fazer aquela corrida de manhã, né, quando você atiça o seu corpo, quando você movimenta, olha para você ver a satisfação que dá. Há um estado de estabilidade interna, de plenitude. A vontade da gente fazer de novo é a chamada dopamina e outros, né, hormônios que libera. Aquilo facilitou, e ele colocando um áudio no ouvido, que era a linha que ele gostava de desenvolvimento humano, ouvindo um tal de Jim Robbins lá. Não é o Tom Robbins, que tem um cara famoso americano, é um outro. E o cara fala assim: olha, antes de você conseguir qualquer coisa externa, você precisa ser. Ele tinha ouvido aquilo várias vezes, assim como nós passamos, olha, pelas obras escritas pelo Evangelho várias vezes, e não enxergamos o que os Espíritos querem dizer para a gente. A gente não desperta, porque nós não estamos dando atenção. É a questão da partícula. No átomo, ela só aparece quando ela é observável. A ciência está falando isso. No grosso modo hoje, é quando você quer comprar um carro vermelho, e até então você nunca tinha visto tanto carro vermelho na sua cidade. Você passa a ver quando você interessa por ela. Então é isso, você passa a dar atenção àquilo, te consome energia, e aquilo passa a ser o seu tesouro, como diz Jesus: aonde estiver o seu coração, aí também estará o teu tesouro. Todo o Evangelho vai falando de outra forma dessa situação que nós precisamos enxergar, ver. E aí ele despertou. Ele viu que então, que antes dele conquistar qualquer coisa, a própria vida, a tranquilidade, a saúde dele, o bem-estar, vencer a depressão, conquistar aquilo que ele perdera, a casa, ele precisava ser. O Evangelho não tem outro caminho a não ser nos mostrar isso também. É você procurar estar então enxergando as coisas como elas de fato são, e não distorcidas. Nós enxergamos quando enxergamos distorcidos. É natural isso em nós. O nosso mergulho na carne, nós temos isso. O nosso cérebro, quando ele recorda de alguma coisa, ele não recorda da forma pura que é. Reparem, quando qualquer uma pessoa do seu lado vai contar uma história que você participou, repare que você vê. Você tem que consertar a pessoa. Não é isso? A pessoa não está agindo de má fé, não. É porque o nosso cérebro, ele muda a situação, ele se adequa àquilo que você quer ver. Não, peraí, conta direito, não é assim não. E a pessoa, aconteceu isso, mas aquela pessoa que viveu é assim. Nós temos distorções. Hoje, quando se estuda sobre as dimensões, o espiritual, o físico, o emocional e o mental, ele se sobrepõe. Muitas das nossas dores espirituais, muitas das nossos distúrbios emocionais e físico, ela é mental. Você consertou a mente, reflete-se no físico, reflete-se no todo o seu ser. E isso é só você consertar. Depois que você consertou, cara. Não existe, você não tem que passar por isso. Você não precisa ser assim.
Olha, só da gente perceber isso é desse jeito. Mas por que é assim? Então, porque você quer, porque você não enxerga de outra forma. Se você assim enxergar, você muda. Nós somos senhores, nós temos autoridade para isso. Só que ninguém nos fala isso, ninguém nos mostra como fazer isso. E a gente vai vivendo a vida do jeito que ela está, do jeito que as pessoas vão nos conduzindo, não até Jesus. Porque quando as pessoas querem nos conduzir a Jesus, positivo, mas normalmente querem nos conduzir da forma a qual eles são. E nós não enxergamos. Olha, vós sois deuses. Jesus não falou, ele corroborou. Ele falou, olha, não está escrito, ele não foi contra. Ele só falou assim, faça isso. Vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Gente, Jesus andou sobre as águas, Jesus lia pensamento. Toda a cena do Evangelho, quando os judeus queriam pegá-lo, lá fala assim, e ele sumia no meio da multidão. Está lá o texto. Simplesmente Jesus dava um passo, ninguém mais via. Cadê? Mas sumiu, ficou invisível. Está lá o texto. Jesus fez coisas extraordinárias, se transfigurou, fez cego. Um dia eu falei assim, fez cego andar, eu falei, dali qualquer um faço. Lá na obra, eu estava fazendo um culto na obra, aí o cara me quando eu falei isso, eu falei assim, aí não, até eu, é só o cego. Fez o cego ver, Jesus fazia cego ver, paralítico andar, cara. E nós então podemos fazer isso também, só que a gente não enxerga. Nós não vemos em nós possibilidades. Então, desgraçado, se você não vê, você não vai fazer. Vai ficar aí cego. Assim, gente, é. Olha, você vê como é que o Evangelho, a vida, hoje a ciência mostrando para nós. Olha, é assim, você não é matéria, você é energia. A energia ela é mudável. Você é um ser já superior. Nós somos seres humanos. Nós chegamos a um grau nós demoramos milênios para chegar até aqui. Um átomo não, cara. Aquela energia que está ali, ela é primitiva ainda. Você tem domínio sobre ela. A sua força mental consegue mudar aquilo lá. Mas a gente não acredita. Esse cara voltou para casa. Ele voltou assim, desperto. Esses eu tenho acompanhado, eu tenho visto, igual eu falei com o Vânia, eu vou gastar um dinheirinho para mim acompanhar alguns caras desses. Eu estou mirando o Haroldo, porque ele está bem estruturado nessa questão de pesquisar, né, biogenética, mais não sei o que, psicologia, pós-graduado em quê, doutorado em quê. Ele está com a cadeira 33 da cultura, não sei o que, ele já é dele, aquele cara que está contribuindo com o desenvolvimento humano. Então, assim, se aproximar para você tentar ver que coisa que você não está vendo. A gente precisa fazer isso. Olha, é pesquisa, eu não vou lembrar agora o cara que fez isso aqui. Olha, nós somos a média das 5 pessoas próximas de você. Fique perto de gente boa. A tendência da gente se deixar levar e ser aquilo é comum. Então, saia dessa situação que você está dentro. Sai daí. Jesus pegou o cego e o tirou da aldeia. O que é aldeia, gente? Aldeola, bairro, aquela pessoa que tem um pensamento bairrista, tacanha, pequena. Você precisa sair do círculo da sua limitação e ver mais longe. Jesus tirou da aldeia. Olha um processo de cura. Tem hora que só tirar da aldeia você já enxerga. Tem hora que não precisa cuspir. Tem hora que não precisa impor as mãos. Não precisa tocar. Só de você tirar da aldeia. E são processos. Aqui está mostrando um monte de passos. Nós precisamos disso. Sai do ambiente do ciclo que você está nele. Você está sendo obsidiado. Você está sendo um monte de energia que ali você está sendo praticamente o tempo inteiro aproveitado e mantendo essa situação ruim que nós estamos vivendo nela. Muita gente, quando ouve esses caras falar, a pessoa dá um grito lá e fala assim, nossa, agora eu consegui libertar. Eu não tinha visto isso. O Viktor Frankl, ele escreveu vários livros, nunca vingou, nunca.
Quando ele caiu no campo de concentração, ficou lá 3 anos e escreveu Em Busca do Sentido, que ele não queria colocar o nome dele, ele não queria, só queria colocar um número, porque ele não queria. Aí ele não queria, ele só queria, ele queria passar a sua experiência. Aí é como se fosse assim, lá ele aprendeu que ele não precisava de fama, ele não precisava de valor, ele não precisava nada disso, ele só precisava sair dali. Então ele não queria, só queria escrever os seus relatos ali, ó, colocar um número, alguém que chegou, não faz isso não, ninguém vai comprar um livro que nem alguém não dá um nome, não dá cara a tapa, não coloca seu nome aí, cara. Não vai funcionar não. Ele foi e colocou o nome, o livro mais vendido dele, o que deu mais dinheiro, que abriu porta, fazendo palestra em toda a universidade, justamente quando ele era. Então olha, você vê, o nosso trabalho é esse. Aí a gente quer arrumar um empregozinho, né? Você ganhar o seu dinheirinho, comprar o seu sítiozinho, né? Tudo indo, né? E vai ficando ali vivendo uma vidinha e vai. Esquece que nós somos espíritos. Esquecemos que nós somos deuses, que nós temos potenciais, como diz o Emmanuel, que nós podemos eclodir. É bom, é explodir isso. E é rápido se a gente quiser. Não é igual a gente pensa, porque isso são bloqueios que nós temos, porque a gente não enxerga. Ah, Marisa é um anjo, Marisa é um ser evoluído. Ela vai vir e fala assim para mim, só daqui a milênios. Então vai ser, desgraçado, só daqui a milênios. Mas se você quiser, é rápido, porque nós não concebemos. Se a gente não concebe, você não faz. Mudemos o nosso pensar, saiamos dessa aldeia. A terra, gente, ó, é uma aldeia. As limitações nossas são aldeias, e a gente precisa então alargar a nossa capacidade de visão. Esse cara saiu, foi para a casa dele, foi meditar sobre aquela frase, foi olhar, começou e falou assim, o que pode me energizar? O que pode fazer com que eu me sinta melhor? O que pode fazer com que eu mude dentro de mim? E ele começou, dentro do conhecimento que ele tinha, a listar o que aquilo ia mexer com ele. E foi experimentando, foi fazendo, e escreveu esse livro, que segundo ele, tem bombom, mas bombom, assim, 2 meses ele estava correndo, desses 2 meses que ele estava correndo, depressivo, endividado, a casa hipotecada, talvez a mulher estava pensando em largar ele também, na segunda, né? Estava nessa situação, estava desse jeito, nessa corrida, nessa manhã, nessa fala, acabou. De 2 meses, ele resolveu a sua vida. Não devia mais ninguém, tinha saído da depressão, estava fazendo palestras em todas as universidades e empresas americanas. 2 meses. Cara, tem hora que você ouve assim, você lê, em vez de julgar para você para cima, né? Você vai lá embaixo. E não tem 20 anos que eu estou tentando. Mas por quê? Caminho errado. Nós não estamos enxergando. Nós não tem alguém que chega e passa, né? Não é nem cuspir, não, é escarrar no seu rosto, no seu olho lá e falar assim, deixa eu tirar essa catarata, esse tempo, assim, meu filho, vê, enxerga, você pode, sai daí. Sai dessa miséria, dessa desgraça, do vício, de onde é assim, sai, não nada. O dia que eu li, que eu despertei a questão de Jesus a Lázaro, a mesma coisa. Olha, Jesus chegou de frente ao túmulo de Lázaro e falou, Lázaro, vem para fora, sai daí. Nós podemos, mas no caso aqui, olha, é a gente enxergar. Nós precisamos fazer o trabalho de enxergar, de ver, e precisamos ter esforço para isso, porque senão você vai ficar cego. Olha, os caras falam, e a espiritualidade também, que nós somos senhores da nossa vida. Nós podemos fazer na nossa vida aquilo que a gente quiser. Nós temos que ter o controle de nós mesmos. Na conclusão do Livro dos Espíritos, parece que o item 8, se eu não me engano, pode estar enganado, vocês conferem, pode ter quem está enganado, que tem hora que eu coloco uma coisa e está outra, né? Kardec fala assim, é engano das pessoas acreditarem que a força da doutrina espírita está
nos fenômenos, ela está na sua filosofia. Olha, na sua filosofia. E dentre esse texto lá, ele fala assim que qualquer um de nós podemos nos livrar de qualquer obsessão. Qualquer obsessão. Nós temos o livre-arbítrio. Não tem sentido, por mais que você deva, espíritas, nós temos esses tabus. Eu fiz isso mal, eu devo, eu tenho que passar. Não tem não. Por mais que você tenha débito em ressarcir, não pode você dar o direito a um outro ser de te dirigir. Você tem condições de vencer aquilo. Você. Está escrito na obra de Kardec. Mas a gente não acredita. A gente se deixa levar. As culturas egípcias que caiu na África, que eu tenho uma culpa e aquela culpa, então eu vou e me entrego e deixo. Não existe isso. Olha o trabalho que se tem que fazer mentalmente para fazer com que nós possamos resolver as nossas questões. Então, muitas das vezes é ajuste para a gente enxergar direito. Nós temos distorções, viu? A Daniele arruma um marido, 16 anos de idade. Aí não tinha visão direita, arrumou um cara que não prestava. Aí mal terminou, arrumou outro. Também não prestava. Aí ela fica assim: homem não presta. Ela está com a razão? Ela está correta? Ela está enxergando direito? Não. Ela está com distorções. Ela teve uma experiência e a experiência dela está fazendo ela enxergar o que não é. Generalizando. Todo português é burro. Todo brasileiro é corrupto. Não, peraí, calma aí. E a gente tem essas distorções, não se enganem. A gente tem muitas delas na vida. E aí você está enxergando como árvores que andam. Olha como é que o ensinamento ele vai trazendo todas essas questões para a gente crescer, para a gente melhorar, para a gente avançar. Cara, eu estou tentando fazer isso comigo, porque eu sei que eu não vou conseguir convencer ninguém se eu não fazer comigo. Mas enquanto a vida nos dá essa tarefa da gente falar, da gente conversar, estudar, você vê que é para a gente, não é para ninguém. É eu começar a enxergar e aplicar para eu começar a vislumbrar. E à medida que você faz, acabou. Se você está enxergando, o outro não, então você não vai condenar. O que a vida vai fazer com você muitas vezes é te dar a oportunidade de você conduzir as pessoas. E para encerrar, não volte para a aldeia. Olha, vai para a sua casa, mas não entre na aldeia. Materialmente isso é possível? Você mora em qual bairro, Wesley? Intervalos. Você tem condição de voltar para sua casa sem entrar no internato? Não. Então Jesus não está falando sobre isso, não é isso? É uma parábola. Ele está querendo mostrar então que não é. Por isso que o evangelho muitas vezes ele não é. Você não pode pegar o pé da letra. Você não tem jeito. Tem hora que ele vai contra ele mesmo. É símbolo. São lições que você tem que aprofundar ali dentro. Então Jesus não está falando de aldeia. Ele está falando de mentalidade. Vai, volta para a sua vida, mas não se enfronhe nas mesmas ideias que você tinha. Não fique com elas. Se você curou, está enxergando, mantenha a sua visão. Vamos enxergar melhor? Vamos ver isso aí, vamos trabalhar, vamos aplicar, tá, gente? Claro que eu não vou falar aqui que não é a linha que o cara dá lá, né? O que nós podemos fazer para você começar a trabalhar, melhorar, mas é sempre dentro dessa linha. Olhe para você. Olhe para dentro de você, aplique o evangelho dentro de você, faça com que você possa viver isso. Esqueça de querer mudar o outro, querer mudar a mulher, marido. Não, eu vou crescer, eu vou melhorar. E deixa a vida correr. Desde que você planeje, coloque data, plano e faça. Tá, gente? Se a gente não fizer, você vê que Cristo tomou ações. Nós precisamos de atitudes e sair da teoria. Me perdoe, mas eu tenho visto o nosso movimento espírita, mas muito acanhado. Na verdade, as pessoas estão começando a despertar para isso. A gente vem, a gente ouve e nós não aplicamos. Nós não exercitamos. A gente precisa fazer isso.
Senão nós não vamos colher os frutos da investida da espiritualidade em nós. Façamos isso, treinemos. E olha, para muitos de nós, a gente sai daqui, a gente ouve doutrina, ouve evangelho, é você ajudar as pessoas. Repare, para nós é isso, não é. Isso é uma consequência. O evangelho, ele veio para a nossa individualidade. Ame o próximo como a si mesmo. A comparação é, do jeito que você ama você, vai amar o próximo. Então é com a gente primeiro. Isso não é egoísmo, isso é lei. Isso é lei. Então vamos aplicar o ensino em nós. Vamos melhorar, vamos ver, vamos enxergar a vida, vamos ver as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, vamos começar a crescer, vamos começar a dar atenção, vamos experimentar, vamos abrir a nossa visão, estender para ver o que a vida tem. E olha, o Evangelho é o melhor repositório de condições para nos fazer eclodir. Não tenhamos dúvida disso, não tenhamos. Só que a gente tem que ter abertura mental, senão nós não vamos enxergar. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. Que assim seja.